Pronto, podemos começar. Então, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a mais uma palestra hoje. A palestra de hoje é da professora Adriana Ribeiro. A professora Adriana, ela fez graduação em Engenharia Química na UFAL, acabou fazendo mestrado também lá na UFAL, e depois fez o seu doutorado em Química lá na Unicamp. Foi desde quando a gente se conhece, né? Melhor não citar os anos para não ter problema. Hoje, a professora Adriana, ela é professora titular lá na Federal de Alagoas, e ela trabalha, tem bastante experiência na parte de eletroquímica, né, na parte de eletroquímica de polímeros, com ênfase com polímeros conjugados, polímeros condutores, e materiais híbridos. Né. Ela trabalha com várias coisas bem diversas, como nós vamos poder ver um pouquinho aqui do seu trabalho, né, e envolve bastante coisa que envolve os polímeros conjugados na parte de polipirrol, do polietileno, né, alguns desses materiais, a parte de dispositivo eletrocrômico e também na parte de química forense. A professora Adriana, ela tem uma vasta experiência, inclusive ela é bolsista produtividade, é uma amiga muito querida e eu fico bastante feliz que consegui trazê-la aqui para poder falar. Adriana, muito obrigada novamente por sua disponibilidade, e passo a palavra. Obrigada, Laura, obrigada, Leonardo. É um prazer, né, estar ministrando o seminário na disciplina de vocês. Eu tentei trazer um pouquinho do tópico sustentabilidade para os nossos materiais. Peço desculpa que a apresentação está em inglês, mas eu vou falar em português para vocês, é que eu preparei essa apresentação há umas semanas atrás para um outro evento e aproveitei a oportunidade também para apresentar para vocês. Como Laura falou, né, a gente trabalha com vários materiais e procura, né, diversificar as aplicações, mas de uns 10 anos, mais ou menos, para cá, eu venho trabalhando bastante junto com peritos da Polícia Científica do Estado, da Polícia Federal, e tentando acolher, né, problemas do dia a dia do perito forense e trabalhar isso como uma forma da gente contribuir, né, para a sociedade em novos materiais, novas metodologias, para que a gente possa ter, né, uma melhor, no caso, revelação de impressões digitais, detecção de explosivo, e é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, esse seminário, ele trata, né, da nanotecnologia aqui na ponta dos nossos dedos, né, as perspectivas futuras para trabalhar com esses materiais avançados, principalmente para revelação de impressões digitais latentes, mas também para outros vestígios de interesse forense. Então, quando a gente se depara, né, com uma cena de crime, muitos de vocês já viram CSI, né, outros seriados também policiais, geralmente o que é que você encontra? Né? Uma bagunça, digamos assim, uma cena que muitas vezes vai ter sangue, esperma, vômitos, tinta, várias marcas, né, marcas de pneu, marcas de pegadas, de impressões digitais, que é o nosso objetivo de hoje, presença de armas, né, armas de fogo, faca, instrumentos diversos, documentos, roupas, pelos, cabelos, e tudo isso, né, é tratado, né, na cena do crime pelos peritos para a procura de evidências. Também, eventualmente, nessa cena de crime, nós encontramos drogas ilícitas, cocaína, catinonas, né, várias drogas que podem estar presentes tanto na cena de crime, como também terem sido ingeridas, né, pelo criminoso. Presença de DNA também, que ajuda a descobrir, a concluir quem estava na cena do crime. Eventualmente explosivos, como, por exemplo, nos arrombamentos de caixa eletrônico, né, então a gente tem esse vestígio. E hoje em dia, né, nos laboratórios de perícia forense, que são bem mais equipados que os nossos laboratórios de química, quais que seriam os equipamentos, as técnicas mais usadas, comumente usadas para desvendar, né, para detectar esses vestígios e tentar aliar um suspeito à cena de crime. Então,
nós teríamos, por exemplo, a espectrometria de massas, certo? Só colocar aqui. A espectrometria de massas, né, como uma técnica, a cromatografia, difratometria de raio-x, fluorescência, microscopias, FTIR, todas essas técnicas são conhecidas de vocês e dos peritos, e são as técnicas que a gente chama de convencionais utilizadas para a determinação desses vestígios forenses. Eita, só um minutinho que eu me perdi aqui na mudança. Pronto, mais um aqui. Então, nós temos, né, uma necessidade urgente de encontrar novas tecnologias, né, nas ciências forenses para melhorar esses processos de identificação humana, seja na detecção de explosivos, na detecção de drogas ilícitas, entre outros. E também proporcionar uma aplicação, né, para a rotina forense, para os peritos, que seja de baixo custo, né, visto que esses equipamentos, essas técnicas, são técnicas que ficam nos laboratórios, são equipamentos caros, então a gente precisa ter, né, uma triagem que vá para o local de crime, que seja barata, portátil, operacional, ou seja, de fácil operação para esses peritos, e também estáveis. E falando das impressões digitais, né, quando a gente pensa da identificação de um indivíduo, a gente lembra do princípio de locar, onde cada toque, né, deixa uma marca na superfície que foi tocada, seja uma faca, uma arma de fogo, né, um objeto como uma chave, uma moeda. Então, cada contato vai deixar uma marca naquela superfície, e essa marca na superfície, ela é única para cada ser vivo existente, tá? Então, tem padrões característicos que proporcionam, né, que essa impressão digital, que esse indivíduo seja identificado, né, em detrimento de vários outros. Então, é possível é, aliar um suspeito à cena de crime a partir da sua impressão digital. Na impressão digital, tá, no nosso dedo, nós temos resíduos de suor, que pode ser suor do tipo écrino, rico em água, ou sebáceo, por exemplo, quando eu passo a mão na testa, no rosto, né, eu consigo acumular na ponta dos dedos suor sebáceo. Isso é muito importante, porque é justamente esse resíduo que está naquela superfície tocada que vai propiciar uma interação com algum reagente químico para sua revelação. E a partir de uma impressão digital que foi posteriormente revelada, como a que vocês estão vendo, né, a impressão em preto, a partir da passagem do pó, que todo mundo já deve ter visto também, essa impressão digital ela é analisada, né, a morfologia, os pontos característicos são analisados e comparados em softwares e bancos de dados para poder ter a sua identificação. Então, os principais reveladores de impressão digital conhecidos e utilizados, né, ultimamente, são os pós, né, que podem ser pós pretos, que são os mais comuns, os pós magnéticos, eventualmente para superfícies escuras, né, se utiliza os pós fluorescentes, ou ainda a câmara de cianoacrilato, que é como se fosse uma câmara fechada com exaustor, onde se evapora cianoacrilato, conhecida também como superbonder, supercola, e a 60 graus essa cola, esse polímero, né, ele evapora e se adere aos componentes da impressão digital. Só que essa revelação, ela é da cor branca, muitas vezes ela é difícil de ser visualizada. Então, tem um segundo tratamento após a revelação, que é de um pó colorido, luminescente, para melhorar essa distinção da superfície e melhor visualização da impressão digital. Então, com isso, né, essas técnicas, elas são muito úteis, são muito usadas, mas também tem algumas limitações. Por exemplo, a técnica do pó, ela é útil para impressões digitais que são frescas, que são recém colocadas em uma superfície. Quando o tempo vai passando, aquele resíduo que tem água, né, o resíduo écrino, ele vai diminuindo, ele vai evaporando, e aquele material sebáceo, ele vai degradando. Então, a interação
do pó com o resíduo da impressão digital vai diminuindo, né, de qualidade, digamos assim, e essa impressão digital fica mais difícil de ser revelada pelo pó. Ao mesmo tempo que, no caso do cianoacrilato, ele libera, durante a sua aplicação, resíduos tóxicos de cianeto. Então, com isso, também uma técnica que não pode ser levada, por exemplo, para o local de crime. Então, quais seriam as inovações, os materiais inovadores, para que a gente tivesse, né, opções, além das que já existem, para uma boa revelação de impressões digitais latentes? Essas opções seriam as nanopartículas ou nanomateriais, que vão se aderir, observem aqui em vermelho, né? Isso seria um desenho da crista do dedo, certo? Então, elas vão se aderir preferencialmente, né, o resíduo da impressão digital, só que como tem tamanho nanométrico, essa adesão é muito melhor do que um pó convencional, ou ainda polímeros condutores, polímeros conjugados, que a partir de uma metodologia eletroquímica, eles vão interagir com a interface, com a superfície na qual essa impressão digital está contida. Então, quando a gente pensa em termos de pó, um nanomaterial, um nanopó, imaginando aqui, né, seria uma microscopia de eletrônica de varredura, mostrando os sulcos, né, os vales e os sulcos da impressão digital, onde esse espaçamento que a gente tem das linhas dos nossos dedos é da ordem de 100 micrômetros. Imagina que um pó convencional é da ordem de 5 a 100 micrômetros, ou seja, eu vou ter uma quantidade muito pequena de pó aderindo nesse espaço aí do resíduo da impressão digital. Por outro lado, quando eu tenho uma nanopartícula, né, se eu tenho ordem nanométrica, eu vou ter uma quantidade maior de partículas de tamanho homogêneo, e com isso, uma adesão muito maior a esses resíduos da impressão digital. Além disso, eu posso também funcionalizar essas partículas com alguma funcionalidade desejável, como, por exemplo, ácidos carboxílicos, aminas, para melhorar essa interação entre a partícula e a impressão digital. Ou ainda também identificar algum componente do suor, né, como metabólitos, e eventualmente ter uma dupla prova, ou seja, revelar a impressão digital e detectar a presença, por exemplo, de alguma droga ilícita que foi utilizada pelo suspeito. Em termos de nanomateriais, né, nós temos uma série de materiais de ordem nano, como materiais 0D, que seriam as nanopartículas, né, ou mesmo em uma dimensão, como os nanotubos de carbono, ou ainda, né, materiais em camadas, como grafeno, argilas, né, e os materiais bulk, né, como os Metal Organic Frameworks, ou os dendrímeros. Então, dentre esses materiais, nós temos inúmeras possibilidades de utilização para a revelação dessas impressões digitais, mas preferencialmente nós escolhemos as nanopartículas. E quais seriam as novidades em relação a essas nanopartículas para aplicação na área forense, tá? Então, se hoje um de vocês fosse trabalhar na área forense, fosse revelar a impressão digital em uma cena de crime, o que é que vocês poderiam escolher, em termos de nanopartícula, para poder fazer essa revelação? Então, a gente vai ver aqui que todas elas são interessantes, mas têm vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, nanopartículas como nanopartículas de prata, né? Nanopartículas de prata e ouro, os quantum dots, os carbon dots, materiais terras raras e nanocompósitos desses materiais, baseados em sílica, em óxido de ferro. Então, todos esses materiais, eles são muito interessantes para essa aplicação em impressões digitais latentes. Então, quais seriam os avanços recentes em relação a essas partículas? No caso da prata, tá, seria o sputtering de prata. Essa técnica envolve apenas uma única etapa e pode ser desenvolvida em superfícies como plástico, vidro, papel. E essas imagens registradas, elas podem, além de revelar a impressão digital,
também, a partir da análise por espectroscopia de massa, revelar a presença de algum metabólito presente na impressão digital, né? Então, com isso, a gente pode, por exemplo, avaliar se aquele suspeito, ele também consumiu drogas ilícitas. Um exemplo aqui, não é um trabalho do nosso grupo, mas é um exemplo bem interessante, é a detecção de flunirazepam, que seriam aquelas drogas tipo Boa Noite Cinderela, né, de diazepínicos, também além da revelação de impressão digital latente. Então, a técnica que já é utilizada é bastante interessante, mas qual seria a sua limitação? O custo. Eu preciso de um equipamento de espectrometria de massas, né? Eu preciso de um técnico que saiba operar o equipamento, então tudo isso, né, acaba também trazendo custos à técnica, mas é uma técnica bem útil. Temos também o método eletroquímico, onde é possível gerar no meio eletroquímico nanopartículas de prata. E essas nanopartículas de prata, elas vão interagir com a superfície e não com o resíduo da impressão digital latente. Por quê? Eu falei para vocês que eu tenho um resíduo composto de gordura, um resíduo sebáceo. Se eu tenho uma superfície metálica e um resíduo que é isolante elétrico, a minha deposição, a minha redução, né, da nanopartícula da prata mais a prata zero e deposição na superfície vai ser realizada apenas onde eu não tenho resíduo da impressão digital. E aí eu deixo livre o local onde eu tenho resíduo da impressão digital, sem a deposição, e com isso eu tenho o quê? Uma imagem aqui do lado, em negativo, ou seja, eu vou revelar a impressão digital na cor, né, do metal, da superfície, e o meu material vai ser depositado onde não tem resíduo sebáceo da impressão digital. Esse tipo de revelação ele é interessante porque quando eu tenho impressão digital latente antiga, ou seja, quando esse resíduo já perdeu água, já deteriorou, já degradou seu material sebáceo, a interação com a superfície é interessante porque independe do tempo. Então, eu consigo ter boas revelações mesmo com digitais antigas. Isso é bem interessante. Então, aqui a gente tem um resultado do nosso grupo, onde nós depositamos nanopartículas de prata sobre impressões digitais latentes. Aqui vocês estão vendo a microscopia mostrando os sulcos, né, as cristas e os sulcos da impressão digital. E a prata, ela deposita preferencialmente na superfície, tá? Deixando livre, né, que é a região, por exemplo, onde tem impressão digital, onde tem o resíduo. Inclusive, dá para ver os poros aqui nessa figura H, né? Eu consigo ver o poro da impressão digital do dedo, né, onde não há marca de deposição pela prata. E aqui seria a imagem como um todo, tá? Onde nós fizemos uma análise, né? Revelamos impressão digital, desde aquelas deixadas na superfície por apenas um dia, até após um ano. Então, dependendo da superfície, como aqui o cobre e o latão, essa impressão digital ela tem uma excelente revelação, mesmo para impressões digitais deixadas, né, um ano ou mais naquela superfície. Isso é importante porque em muitos crimes, né, por exemplo, em crimes envolvendo resíduo de disparo, de cartucho de munição, esse cartucho ele vai para o laboratório e muitas vezes ele vai ser analisado 2, 3, 4, 5 meses depois, né, ou é encontrado depois de muito tempo. Então, para esse tipo de revelação, a deposição eletroquímica de nanopartículas de prata é uma proposta muito interessante. Então, aqui, preste atenção nesse vídeo, vou colocar ele ainda para correr, onde a gente tem, né, o nosso processo de deposição eletroquímica, é uma célula eletroquímica contendo um eletrólito, nesse caso, nitrato de prata, e eu aplico uma diferença de potencial, né, entre o eletrodo de trabalho, que nesse caso é a moeda,
e um eletrodo de referência, que no caso aqui foi platina, que não está visível. Então, observe aqui, próximo aqui é o rosto da moeda, que esse vídeo está acelerado, mas que a gente consegue revelar aqui, ó, a impressão digital, né, num período normal, em cerca de 3 minutos, nós conseguimos ver essa impressão digital revelada, e aqui a mesma revelação efetuada em chave, em moeda, em outras superfícies de interesse forense. Bem, além das nanopartículas de prata, né, que também podem ser estendidas para nanopartículas de ouro, por exemplo, nós temos os materiais fluorescentes, né, como os quantum dots, carbon dots, materiais terras raras. E uma questão interessante é justamente a modulação, né, da absorção de luz que esses materiais podem realizar versus a sua emissão em determinado comprimento de onda. Isso proporciona, né, uma versatilidade química e a possibilidade também da modificação de superfície desses materiais. Isso aumenta a taxa de sucesso, né, dessa revelação quando comparado aos métodos convencionais de revelação. Então, por exemplo, os quantum dots, os carbon dots, os materiais terras raras, eles apresentam uma forte emissão de fluorescência, né, quando excitados em determinado comprimento de onda. Isso faz com que eu tenha possibilidade, né, de adaptar aquele material de interesse para uma determinada superfície. Então, no caso dos quantum dots, né, principalmente os de selênio, cádmio, telúrio, eu, dependendo da composição desse quantum dot, eu posso ter emissão que vai desde do violeta azul até o vermelho. Agora, quais seriam as limitações atualmente dos quantum dots? Todos nós sabemos que eles apresentam uma certa toxicidade, né? Pelo menos esses baseados em metais pesados, além de baixa estabilidade, principalmente quando eles se encontram, né, na forma de pós. Eles podem ser facilmente oxidados quando expostos ao ar, e com isso eles diminuem, né, a sua emissão de fotoluminescência. Então, os desafios são preparar quantum dots com menor toxicidade e preparar esses quantum dots também com maior estabilidade. Como fazer isso? Né? A partir de estruturas do tipo core shell. Então, preparar um nanomaterial, tá? Que eu possa ter uma estrutura, né, um core, por exemplo, de sílica, de zeólita, né, o outro material de interesse, e uma casquinha apenas do quantum dot. Tá? Alguns exemplos já aplicados, né, para revelação de impressão digital na literatura, essas estruturas, tá, do tipo core shell, de quantum dot com sílica, quantum dot com sílica com prata, que apresenta baixa toxicidade, e assim por diante. Então, um exemplo também do nosso grupo, que eu acredito que Laura conheça também, né, professor Marcelo Navarro, lá da UFPE, ele trabalha junto com a gente, e preparou partículas, nanopartículas de telureto de cádmio, incorporados em sílica, do tipo sílica luna. Então, nós usamos esse material para a revelação de impressões digitais latentes com excelente qualidade. Também é possível, funcionalizar essas nanopartículas, e aí permitir uma detecção simultânea, por exemplo, da impressão digital, e nesse caso do exemplo, também detectar a presença de trinitrotolueno, que é o TNT. E aí, nesse caso, é possível até quantificar, né, a quantidade, se há TNT explosivo na mão do indivíduo e quanto desse explosivo, né, esse indivíduo manuseou. Então, é bem interessante também. Então, no caso dos quantum dots, nós temos o problema da toxicidade, que pode ser contornado a partir do uso de carbon dots. Então, quais seriam as vantagens de usar carbon dots para a revelação de impressões digitais latentes?
eu tenho alto rendimento quântico de fluorescência, eu posso ter também uma fotoluminescência ajustável, dependendo do material que eu utilizar. A síntese, via de regra, costuma ser fácil, baixo custo, né, baixa toxicidade e uma boa compatibilidade. Então, é possível hoje em dia, né, preparar carbon dots, eu brinco um pouquinho, mas é verdade, até de feijoada, né? Então, é possível pegar materiais, né? Nós temos trabalho, por exemplo, de cera de própolis vermelha, né, para preparação de carbon dots, e uma série de materiais para a preparação desses carbon dots. Com isso, eu tenho uma gama muito ampla, né, de materiais e de colorações, de emissões que esse material pode apresentar. Também eu posso modificar a estrutura da superfície a partir do uso de diversos substituintes, mas quais seriam os desafios? Novamente, eu posso ter, né, a diminuição dessa fluorescência dos carbon dots por efeitos de agregação, principalmente no estado sólido. Quando eu uso esse carbon dot no estado aquoso, geralmente há uma baixa estabilidade desse material, então seria interessante também fazer uma modificação da nanopartícula. E outra questão é que a maioria desses carbon dots gerados, eles são azuis ou verdes, né? Eles emitem no azul ou no verde. E em alguns materiais, nós temos uma forte fluorescência de fundo, que não tem muito contraste com azul ou com verde. Por exemplo, papel. Papel, você colocar uma lâmpada ultravioleta, você vai observar que o papel emite uma fluorescência azul de fundo, assim como determinados plásticos. Então, isso interfere um pouco na revelação da impressão digital. É, Aqui é um exemplo da funcionalização da superfície, tá? Que melhora a interação do carbon dot com o resíduo da impressão digital, porque nesse caso foram obtidos carbon dots com grupamentos, né, contendo aminas, eh, aminas e amidas, aqui para poder melhorar essa interação com os resíduos da impressão digital. Também o uso dos materiais terras raras, como os lantanídeos, eles emitem, né, uma forte luminescência e também são materiais bastante estáveis. Isso é uma vantagem. Além disso, eles possuem um tipo de emissão que pode ser do tipo Stokes, que seria a down conversion, ou anti-Stokes, a up conversion. Isso significa que, se eu irradiar esse material com luz em maiores comprimentos de onda, tá? Se eu irradiar ele em menor comprimento de onda, eu vou emitir luz em maiores comprimentos de onda. Por outro lado, no up conversion, eu vou ter uma emissão em menores comprimentos de onda quando eu excito esse material num comprimento de onda maior, como, por exemplo, no infravermelho próximo. Então, esse tipo de emissão do tipo up conversions, ou anti-Stokes, ele é interessante porque eu elimino o problema da fluorescência de fundo de certos materiais, como plástico e papel. Então, aqui seria um exemplo do uso de uma nanopartícula fluorescente baseada em terras raras, onde eu tenho, né, emissão em diferentes comprimentos de onda, mas ainda assim eu tenho alguns desafios para resolver em relação a esses materiais, que seria o tamanho da partícula, né, o controle do tamanho da partícula e a funcionalização da superfície para melhorar essa interação com a impressão digital latente. Mas, ao mesmo tempo, né, como eu tenho também o fenômeno da upconversion, ou seja, da emissão na região visível, quando eu excito no infravermelho próximo, eu consigo eliminar essa emissão de fundo de alguns materiais e permitir também, né, revelações de impressões digitais antigas, de substratos que estão molhados e até mesmo em superfícies coloridas. Essa é uma excelente estratégia também, né, para modificar e otimizar algumas propriedades de nanopartículas,
Então, por exemplo, utilizar nanocompósitos como polímeros, sílicas, eólitas, juntamente com esses nanomateriais que a gente acabou de ver. Então, eu posso melhorar a estabilidade, as propriedades ópticas, uma série de propriedades quando eu preparo esses nanocompósitos baseados em carbon dots, quantum dots, materiais terras raras e outros materiais formando compostos bastante interessantes, como, por exemplo, nanocompósitos de prata e ouro também, com estruturas core shell, nesse caso aqui com materiais metálicos, né, de óxido de ferro, que tem uma excelente revelação da impressão digital. Também posso incorporar nanopartículas de ouro em sílicas mesoporosas, né, em partículas de sílica mesoporosa. Nesse caso aqui também, material com excelente estabilidade e permite revelação em diferentes superfícies. E no nosso caso, esse é um trabalho que foi publicado agora recentemente, em colaboração com o professor Hillman, da Inglaterra. Nós preparamos uma nanopartícula, onde o core é uma nanopartícula de sílica mesoporosa, coberto com quitosana, que é um biopolímero, para melhorar a interação com o resíduo da impressão digital latente, e um fluoróforo, que é o Dancila, para poder melhorar, né, o contraste com a superfície. Nesse caso, nós obtivemos resultados excelentes para revelação de impressões digitais, tanto em cartuchos de munição, que geralmente são superfícies complexas e de difícil revelação, e também papel moeda, nesse caso, papel moeda da Inglaterra, né, em pounds, onde eu tenho alguns marcadores holográficos que dificultam bastante a revelação da impressão digital por materiais convencionais. Então, aqui é possível eliminar essa fluorescência de fundo, ou seja, eu tenho uma excelente revelação, mesmo, né, tendo aqui um holograma ao fundo. Porque eu posso, dependendo do filtro utilizado, variar essa emissão, né, desde do amarelo, verde, até o vermelho, emissão em 624 nanômetros, com excelente reprodutibilidade. Então, como é que a gente preparou esse material? Então, a partir de uma síntese, nós preparamos a nanopartícula, né, de sílica mesoporosa, chamada de MCM41. A partir do MCM41, nós funcionalizamos com quitosana, então nós temos uma casquinha de quitosana, e a partir disso nós incorporamos a dancilglicina, a partir da reação entre a dancilglicina, contendo o grupo ácido carboxílico, com os grupos hidroxílicos da quitosana. E aqui seriam os resultados, né, que em A, apenas a impressão digital, sem nenhuma revelação, muito difícil de revelar, de observar esses detalhes da impressão digital. Aqui em luz visível, em B. Em C, essa impressão digital revelada é presente em ácido inoxidável. Em D, em vidro. Em E, em plástico, vocês podem observar, inclusive, essa certa fluorescência de fundo. E em cartucho de munição. Então, aqui com mais detalhes, é possível observar que, pelo tamanho diminuído dessa nanopartícula, ela adere principalmente no resíduo da impressão digital, tá? Aqui dá para ver os poros, bifurcação. Então, é possível detalhar, né, ter uma revelação detalhada de toda a impressão digital. Aqui em objetos do cotidiano, né, em faca, em cabo de faca, lâmina de faca, e em moeda, como eu já havia comentado. Então, é possível, mesmo em superfícies complexas, utilizar esse material para revelação de impressão digital, né, em papel moeda, por exemplo, se o bandido, se o indivíduo manuseou moeda, manuseou dinheiro, é possível, sim, coletar indícios desse manuseio. E aí, em termos de nanocompósitos, também nós temos um outro avanço, que seria a preparação de materiais híbridos bifuncionais, ou seja, estrutura do tipo core shell,
no caso aqui, que seriam fluorescentes e magnéticas, que vão apresentar, né, baixa interferência de fundo, ou seja, vão ter um alto contraste e uma identificação clara das impressões digitais. Como, por exemplo, essa nanopartícula que usa sílica, usa nanopartícula magnética e usa um terra rara. Então, vocês viram que realmente, assim, o limite é a criatividade, né, e o design molecular para alcançar bons resultados. Então, aqui tem um outro trabalho, tá, que não é do nosso grupo, mas é interessante de mostrar, onde esse material, tá, ele revelou impressões digitais latentes em diferentes superfícies, inclusive superfícies com padrões complexos, aqui a síntese, né, em várias etapas, e inclusive materiais utilizados no dia a dia, como um copo. Então, fazendo uma revisão crítica dessa primeira parte, se eu fosse escolher uma nanopartícula, que nanopartícula eu escolheria? Na verdade, não tem essa resposta. Nós temos, sim, as limitações e as vantagens de cada uma delas. Por exemplo, as nanopartículas de prata e de ouro já têm seus protocolos bem estabelecidos, então não é, a gente não vê muitos avanços em relação a isso, em relação ao que já existe, mas tem o avanço, por exemplo, da deposição eletroquímica, que facilitou bastante, principalmente a revelação em impressões digitais latentes antigas. A limitação dos quantum dots seria um problema de toxicidade e de estabilidade. Então, a solução, né, ou a sugestão é preparar compósitos, nanocompósitos desses materiais para melhorar essas características. Dos carbon dots, né, eles têm limitação em relação ao contraste de cor, porque a maioria deles é azul ou verde, o que diminui esse contraste quando tem um material com alta fluorescência de fundo. E materiais terras raras são bastante promissores, eles têm excelente fluorescência, variação de coloração, mas até então eles são caros, né, para sintetizar e envolvem várias etapas de síntese. Então, todos eles têm suas vantagens e desvantagens. Bem, e agora, o que é que a gente faz quando a gente junta nanomateriais, vamos sair do nano e vamos para as macromoléculas, que são os polímeros. Então, a gente juntou, né, esses dois conhecimentos, e uma das técnicas que a gente usa para trabalhar com aplicações forenses é o uso dos polímeros com a técnica de eletrofiação. Essa técnica de eletrofiação, ela envolve um conceito simples, onde eu vou ter o quê? Uma seringa, né, com uma agulha bem fina, contendo uma solução de um polímero dissolvido em um solvente, geralmente cloroformo e metanol, cloroformo DMS, dependendo da viscosidade do material. E eu tenho, do outro lado, geralmente uma diferença de espaçamento 12, 15 centímetros, eu tenho um coletor metálico, uma chapa de metal. Entre a ponta da agulha e o coletor metálico, né, eu fecho o meu circuito em uma fonte de corrente, só que essa fonte de corrente, essa fonte de voltagem, ela é da ordem de quilovolts, então ela é uma altíssima voltagem. Eu aplico em torno de 15 a 20 quilovolts entre a ponta da agulha e o coletor. E isso faz com que, por atração eletrostática, esse polímero, ele migre, né, ele, entre aspas, voe até o coletor, formando nanofibras. Então, seriam esse tipo de nanofibras, né, que a gente consegue ver como se fosse um plastiquinho, uma manta destacada, certo? Só que eu consigo incorporar nessas nanofibras, digamos assim, o que eu quiser, tá? Entre eles, analitos que vão detectar, por exemplo, explosivos. Então, aqui para vocês terem ideia, né, eu tenho um videozinho para vocês entenderem. Eu tenho o polímero sendo dissolvido no solvente, né? A pessoa tira uma quantidade de polímero com agulha, liga a minha fonte e esse polímero ele chega até o coletor por atração eletrostática, formando então essa manta polimérica.
Então, hoje em dia já existem, né, vários trabalhos usando essas nanofibras para revelação de impressão digital latente, tá? Usando fluoresceína, diversos tipos de polímeros, inclusive do nosso grupo aqui, PCL com Dancila. E esse trabalho, ele foi capaz, assim, de revelar impressões digitais latentes sobre superfícies metálicas, certo? É, a partir da interação da Dancila com a superfície, esse trabalho está sendo otimizado ainda, mas ele foi capa da revista Applied, Journal of Applied Polymer Science, inovação, né, pela dessa metodologia, e também a eletrofiação ela é usada também para detecção de explosivos, onde nós temos uma série de polímeros que podem ser usados, assim como uma série de fluoróforos capazes de interagir com explosivos, principalmente aqueles do tipo nitrados, né? O TNT, o DNT, o ácido pícrico, tá? Que são os mais usuais, tanto na fase vapor, como na fase solução, como também na fase sólida. Então, no caso do nosso grupo, nós preparamos um polímero contendo uma molécula fluorescente, o FBT, e essa molécula, né, ela é fluorescente, quando a gente prepara a manta, ao interagir com o TNT, ela tem a sua fluorescência sequestrada. Então, isso é um indicativo da presença, né, de explosivos nitro no meio. Então, nós testamos o uso dessa manta, que está aqui do lado, para uma série de explosivos, como o TNT, o ácido pícrico, o nitrotolueno e outros explosivos não nitrados. Então, é possível observar que a resposta desse material foi significativa, tanto para o TNT como para o ácido pícrico, um pouquinho para o nitrotolueno, mas os demais ele não respondeu. Isso significa que ele, de certa forma, é seletivo para explosivos nitrados. Nós utilizamos como teste, tá, um cartucho de munição, onde continha externamente o TNT. Nós sabemos que a munição do cartucho de munição não é TNT, mas nós utilizamos porque muitos bandidos, quando vão explodir caixas eletrônicos, eles usam o TNT como explosivos, manuseiam esses explosivos, aí eventualmente vão manusear o cartucho, né, para colocar no revólver, na munição, na arma, e aí, eventualmente, esse manuseio ele pode ficar também no cartucho de munição. Então, nós observamos aqui as regiões escurecidas, onde justamente eu tenho a presença de TNT. Então, aqui foi uma simulação do perito que atualmente está fazendo doutorado conosco, e nessa simulação, nós utilizamos, né, foi uma simulação de arrombamento de caixa eletrônico, e nós utilizamos esse material na simulação para a detecção, né, do resíduo de TNT, tanto no meio onde estava acontecendo a explosão, como também para o perito que tocou, né, que armou essa explosão, e foi possível, inclusive, detectar a impressão digital junto com o resíduo do TNT, do explosivo. Então, esse material também está publicado em um livro, que foi lançado pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de Alagoas. Então, nós temos um capítulo justamente falando sobre o desenvolvimento dessas tecnologias para situações de domínio de cidade, que a gente chama do novo cangaço, né? Então, nós temos também o uso desse material no sentido de melhorar a segurança pública aqui do Estado. E indo para a parte dos polímeros conjugados, que eu acho que foi o que a Laura comentou, né, que nos uniu, na verdade, a gente se conheceu trabalhando com polímeros condutores. Então, a gente usa também alguns polímeros para a revelação de impressões digitais latentes. Então, nesse caso, nós começamos a nossa pesquisa já há uns 10 anos, usando os polímeros mais convencionais, como o polipirrol, o PEDOT, a polianilina,
E é interessante destacar justamente porque, dependendo da coloração da superfície, nós podemos ter, né, podemos utilizar diferentes polímeros para melhorar, otimizar esse contraste. Inclusive, no caso da polianilina, nós podemos também aplicar uma diferença de potencial nesse material para melhorar o contraste já da impressão digital revelada. Também é possível dopar esses polímeros condutores com corantes, para melhorar, para otimizar esse contraste visual. Então, aqui nós temos um trabalho também junto com o professor Hilman, onde nós utilizamos diferentes corantes, né, inclusive corantes fluorescentes, para poder realizar essa revelação. E o mais interessante é o trabalho de deposição desses polímeros condutores sobre cartucho de munições. Porque, justamente, como eu tenho uma superfície que é eletroativa, uma superfície de latão, ela é composta de cobre e zinco. E o cobre, né, ele é facilmente oxidado a cobre 2+, ou seja, ele vai participar da reação eletroquímica, vai ser removido da superfície, criando, né, também uma imagem, juntamente com a deposição do pedonte. Então, são duas situações, né, dois processos eletroquímicos que ocorrem simultaneamente, tá? Em que, nesse caso, é um efeito sinérgico, onde eu melhoro, né, um aumento, né, do contraste, tanto de cor como de corrosão nessa superfície, e eu tenho uma otimização desse processo de revelação. E quais seriam as vantagens de utilizar, né, a polimerização para a preparação dessas impressões digitais, para a revelação de impressões digitais? Não é necessário catalisador, eu tenho a interação do material formado, do polímero, com a superfície, da mesma maneira como eu mostrei lá para a prata depositada. Isso permite revelar superfícies que são molhadas, resíduos que já são antigos, então a grande vantagem. Eu tenho uma única etapa, e uma das melhores vantagens é que o solvente utilizado é água. Então, quando eu mencionei lá no início que geralmente esses cartuchos, os materiais metálicos, eles convencionalmente são revelados numa câmara de cianoacrilato, que libera cianeto, o uso de água permite, inclusive, que eu possa levar essa técnica, né, pode ser uma técnica portátil, eu possa levar para a cena do crime. Então, eu facilito a vida do operador. E, além do mais, assim, em relação ao que já existe dessas técnicas convencionais, quais seriam as técnicas, né, inovadoras, ou o que é que a gente pode usar para melhorar, né, o dia a dia do perito forense? Então, eu já comentei aqui, né, que seria a eletroquímica forense, né, o uso de eletroanálise. Nós temos grupos fortes aqui no Brasil também, que trabalham com análise de drogas por eletroquímica, processos de eletrodeposição, no caso que eu mostrei para vocês, para revelar impressões digitais latentes. Esses processos de eletrofiação, que ainda estão muito incipientes, necessitam de pesquisas mais aprofundadas, mas que são promissores. O uso de microscopia, que já é utilizado nos laboratórios forenses, mas com outro olhar, tá? Que é o que eu vou mostrar agora para vocês, e a gente vai ver um pouquinho também do uso da colorimetria. Então, no caso das microscopias, se eu aliar, por exemplo, né, uma microscopia óptica, eu vou ter imagens de alta resolução, e eu posso também trabalhar essas imagens a partir de softwares forenses. E ainda usar a microscopia como técnicas avançadas, como microscopia eletrônica de varredura, microscopia atômica, de força atômica, microscopia de transmissão, entre outras, que vão permitir a visualização em um grau, né, uma escala maior, tanto da interação do resíduo com a impressão digital, como também observar minúcias presentes na impressão digital. E essa análise morfológica, ela é útil justamente para que eu possa
analisar esses detalhes da impressão digital, por exemplo, se eu tenho uma bifurcação, presença de poros, a localização desses poros, tudo isso pode ajudar a identificar um determinado indivíduo. Então, aqui seria um exemplo, né, que com microscopia óptica eu consigo ver detalhes, como aqui a gente chama de fim de linha, alguns detalhes de poro da impressão, né, então detalhes bem mais apurados do que no caso de apenas de uma foto, de uma fotografia. No caso da microscopia eletrônica de varredura, eu consigo, por exemplo, observar a interface entre, né, o material depositado de PEDOT, por exemplo, no caso de polímero, e o resíduo da impressão digital. Então, eu consigo determinar, fazer uma análise detalhada de onde o polímero se deposita, né, na superfície. E para a gente encerrar esse tanto de informação, né, em relação às possíveis técnicas que podem ser usadas na área forense, a gente traz aqui uma inovação do uso da colorimetria, que já é bastante usado em técnicas eletroanalíticas, em dispositivos, e esses conceitos serem também usados para as ciências forenses. Então, quais seriam esses conceitos de colorimetria, tá? Principalmente baseados nos diagramas de cromaticidade, tá? A partir da Comissão Internacional de Leclerc, onde eu tenho, para cada ponto, né, para cada cor analisada, eu vou ter um ponto no gráfico aqui de coordenadas XY, e esse ponto, ele é um valor matemático, característico. Então, eu consigo quantificar a cor. Isso é útil, por exemplo, para determinar o contraste de cor da impressão digital e da superfície, entre outras coisas. Aqui nós fizemos uma varredura de vários materiais utilizados, né, que nós podemos ver que temos os quantum dots, carbon dots, os materiais de terras raras, publicados na literatura e sua coloração. Então, nós fizemos uma análise de cor desses materiais, e daqui a gente observa que, por exemplo, no caso dos quantum dots, nós temos materiais que podem ser vermelhos, verdes, amarelos, então nós temos uma distribuição de cor bastante interessante. Já no caso dos carbon dots, a maioria deles se localiza aqui na região do azul, né, entre azul e verde. E aqui nos polímeros condutores também nós temos a maioria dos polímeros, né, apresentando coloração entre azul e verde. Então, no caso, né, diante de tudo que a gente viu, o que é que seria importante, tá? Eu acho que principalmente que gere o nosso trabalho, que nos dá ânimo, né, para seguir adiante, é a possibilidade de colaboração entre a universidade e as agências de polícia, as agências de segurança pública. Por quê? O serviço à sociedade, né, nós prestamos serviço à sociedade de uma maneira que pode vir a contribuir efetivamente para a melhoria da segurança pública. Tanto na formação de recursos humanos, nós temos nosso programa de pós-graduação em materiais, que né, abraça, digamos assim, né, a formação de alguns peritos já, também a proposta de novas tecnologias e novos materiais para aplicação forense, e isso, né, como uma ciência aplicada. Então, é muito gratificante. Além da oportunidade, né, de unir conhecimento e unir o conhecimento que cada grupo tem, né, para melhorar essa formação. Então, aqui, só mostrando um pouquinho da importância desse trabalho, que tem sido bastante gratificante, é que no início do ano, na mesma semana, nós obtivemos, né, um certificado, né, do nosso artigo de revisão, seu top download, ao mesmo tempo que nós fomos lá no Tribunal de Justiça receber um certificado como o melhor artigo científico do nosso grupo, que foi publicado pelo perito Alexandre Mangueira,
na área de direito. E, no final da semana, nós recebemos também a notícia do prêmio da FAPEAL de jornalismo científico, onde a jornalista nos procurou e fez uma reportagem sobre os nossos materiais, né, sobre a nossa técnica, e foi ganhadora também no prêmio de jornalismo científico. Então, assim, não interessa só a área de materiais ou a área da ciência, né, nós temos obtido alguma visibilidade, tanto na área do direito, como na área do jornalismo. Esse mesmo artigo também, ele está entre os top cited, entre 2022 e 2023, e agora, recentemente, o nosso grupo colaborador na Inglaterra, com o nosso nanomaterial, foi feita uma entrevista na Reuters. Deixa eu ver se eu consigo passar. Não vou conseguir passar aqui. Acho que não. Não. Deixa eu voltar aqui agora. Mas está aí o link, né? Quem tiver interesse. Nós tivemos essa entrevista. Aqui. E há 3 semanas atrás, nós recebemos também no Enquifor, que é o Encontro de Ciências Forenses, o prêmio de destaque forense também pelo melhor artigo científico. Então, isso é bastante gratificante e nos leva a continuar querendo trabalhar nessa área. Que é o nosso grupo, tá? Tem parte do nosso grupo aqui à direita é o Alex, perito da Polícia Federal, e à esquerda é o Gerard, que é o perito da Polícia Científica, que atualmente está fazendo doutorado com a gente, que é o nosso explosivista, e os nossos alunos e colaboradores aqui do grupo. Então, esse trabalho foi desenvolvido, né, pelo grupo todo, inclusive os nossos professores, colaboradores, e os professores e alunos também lá da Universidade de Leicester. Então, eu quero agradecer aqui a vocês, né, os órgãos todos de fomento desse trabalho, inclusive o BOP, Esquadrão de Bombas. Então, é bem legal ter essa diversidade de instituições envolvidas. E agradecer aqui a vocês e abrir o espaço agora para perguntas. Muito obrigada, Adriana. Vamos agradecer, então, a professora Adriana. Eu adorei, mas eu sou suspeita, então não vale.